Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa escola de empoderamento feminino, a Escola da Mulher Selvagem, nessa semana de lua cheia, para a gente conversar sobre temas que agregam para o nosso crescimento pessoal, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, para a saúde do nosso corpo, né? A nossa saúde corporal. Se você está chegando agora, não me conhece, não entende ainda esse movimento, ou já me conhece, mas não entende esse movimento, eu me chamo Bruna Narri, essa é a Escola da Mulher Selvagem, que pontualmente, todas as segundas, estamos aqui trazendo, dialogando sobre o nosso universo feminino. E essa semana está muito especial, porque é uma semana de lua cheia e as verdades vêm à tona. As verdades sobre a gente, as verdades sobre o que a gente está vivendo. Na semana passada, na live da semana passada, nós estávamos numa lua crescente, não é mesmo? E nós falamos um pouco a respeito desse inconsciente feminino, que é regulado também pela luz da lua. Quando a gente está nesse movimento de lua cheia, a nossa consciência, ela sofre a influência da expansão lunar. A lua cheia representa a totalidade da luz. E para nós mulheres que somos influenciadas em nossos corpos e psique pela luz da lua, a expressão da completude dessa luz reverbera também na nossa consciência. Para algumas, trazendo prosperidade, abundância, vitalidade, energia, né? Maior fertilidade. Para algumas trazendo maior prazer, contentamento. Nós estamos numa semana pós-eclipse, né? O eclipse foi, não sei se foi, não lembro especificamente, mas acho que foi no sábado. E aí eu sinto que esse eclipse ele acabou dando uma balançada no emocional de muitas pessoas, por isso que nem sempre a luz da lua cheia, ela vai trazer essa expressividade daquilo que é bom, bonito e próspero. Às vezes a luz da lua ela vem revelar verdades sobre o nosso inconsciente que nos colocam em situações desafiadoras, muitas vezes que nega a nossa personalidade, que nega a nossa identidade, que nega a essência de quem nós somos, né? Por medo, por apego. Aqui tem umas cigarras, viu, minhas deusas? A cigarra tá ali se debatendo, coitada. Ela entrou num lugar onde ela não deveria entrar. E aí a cigarra agora tá ali se debatendo, fazendo uma trilha sonora na nossa aula. Mas eu quero inclusive agradecer a deusa Isa que tá aqui comigo, ao vivo. Se você continuar comigo até o final, você vai ter o direito de escolha do tema pra gente consultar o oráculo das deusas. Eu já tô com ele aqui na mão. No final da live eu sempre abro o oráculo das deusas pra energia da semana. Eu me guio pela lua, meu trabalho acontece no fluxo da lua, tá? A minha metodologia prática de transformação de realidades, de planejamento, de cocriação de abundância e prosperidade é uma semana excelente para fazer rituais, meditações, visualizações que conecta com a abundância, com a prosperidade, com fazer mais dinheiro, com expressividade, com protagonismo. A lua cheia traz essas características, né? É o momento que está associado à nossa ovulação. É o momento que você está mais fértil. Então, é aproveitar essa influência, né? As bruxas nada mais são mulheres que se guiavam pela natureza para viver melhor nesse plano de existência chamado Terra. Obviamente, nem todas vão estar, né, maravilhosas, radiantes, porque, às vezes, descobrir verdades sobre os nossos auto-enganos é viver um processo de morte. A gente se pegar no flagra de um processo de autossabotagem e a luz da lua na nossa consciência amplia
a visão para essas coisas, né? Nem sempre é gostoso, nem sempre é confortável. Nem sempre a gente consegue lembrar e dizer, caramba, ainda bem que eu vi isso agora. Ainda bem que eu me dei conta agora. Ainda bem que esse ciclo de ilusão se encerrou, né? Às vezes não é fácil ter que lidar com isso. Mas a lua cheia, ela tem essa influência gostosa sobre a nossa cabeça, né? E o tema da nossa live, além da lua cheia, eu preciso falar da lua, sempre vou falar da lua. Sempre vou trazer essa perspectiva lunar, para que a gente se lembre que nós somos cíclicas, tá? Mas o tema da nossa aula não é só lua, é sol também. E aí eu já vou entrar no tema da nossa live, porque eu sou assim, eu gosto de ir direto ao ponto, eu não gosto muito de enrolação, não. Mas quem tá aqui, né, deixa um like. Quem vai assistir depois, deixa um like também, porque a plataforma precisa desse movimento para entender que esse assunto é relevante, né? Que nem só de dancinha vive o Instagram. Mas a nossa conversa é sobre o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Bia, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui. É sobre feminino e sobre masculino, né? E o masculino é esse sol. Trazendo uma perspectiva mais tântrica, né? Mais hindu, as polaridades acontecem no entrelaçamento, né? Entre essa lua e esse sol. Essa lua representa Shakti, a deusa que traz a energia sexual feminina. Shiva é o consorte de Shakti, sua polaridade. E ele carrega essa essência do sol. E na dança entre os corpos, preciso dizer, tá? Que a energia feminina e a energia masculina, ela está presente no nosso corpo. Independente se somos homens ou se somos mulheres. Todos os seres têm características femininas e características masculinas. Na sua expressão de comportamento, no seu jeito de ser, no seu modo de realizar as coisas. Então, essa polaridade masculina e feminina está em todos os seres. Algumas pessoas tendem a expressar mais uma do que a outra, e isso não tem tanto a ver com a nossa biologia. Isso tem a ver com a influência que a gente sofre da cultura. Mas eu preciso falar da biologia porque nosso código genético é a combinação, é o entrelaçamento da dança tântrica entre papai e mamãe. Papai e mamãe dançaram a noite toda, fazendo esse entrelaçamento. E aí, nesse momento de amor entre papai e mamãe, olha só, o espermatozoide, que é masculino, que é a célula masculina que reproduz a vida, se encontra com o óvulo feminino. E aí, nesse entrelaçamento, nesse encontro, surge você, esse ser de luz que está na Terra. Então, quando você nasce, quando o seu corpo se forma, você recebe essa informação genética, o DNA de seu pai, o DNA combinado com o DNA de sua mãe, forma o seu DNA, que é único, exclusivo, particular seu. Mas o ser humano não é só massa. O ser humano não é só carne. O ser humano é uma construção de memórias, é um repertório imenso de memórias, de experiências de vida, de influências sociais, de influências corporais. Eu diria, inclusive, que o ser humano também traz em seu código genético informações energéticas de seus ancestrais, porque sempre tem essa raiz ancestral no DNA dos seus antepassados que formam o seu corpo. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Quando a gente compreende nosso funcionamento biológico, nessa perspectiva de arquitetura genética que a natureza faz, a gente consegue compreender que tudo que tem massa, tudo que é matéria, tem energia. Mesmo que a gente não esteja vendo. Então, quando a gente fala de energia sexual,
Quem melhor descreve sobre essa energia sexual são... o Ocidente sofreu muita influência, né? Dos indianos, dos povos hindus. E o Tantra tá ramificado na nossa cultura ocidental. Apesar de que nós, na nossa cultura brasileira, nós temos outras referências também que falam de energia sexual. Por exemplo, Exu e Pombogira. São energias que se materializam através do corpo de outra pessoa. E aí, como é que a gente equilibra isso? A gente precisa perceber que a energia de Shakti é uma energia mais de receber. Ela é uma energia fria, ela é uma energia mais lunar. A gente fala energia yin, né? Acho que ficar um pouquinho mais longe fica melhor, porque eu sinto que quando aproxima perde o foco. É uma energia mais yin, uma energia mais água, uma energia mais fluida, uma energia ligada à receptividade. E é muito interessante observar essa... Tem pessoas que não gostam, né, dessas definições, mas olha que interessante. O nosso órgão genital, ele é justamente interno. É uma caverna umidificada. É interno, é resguardado, é protegido. A nossa preciosa, ela é protegida pelas nossas pernas e pela anatomia interna que ela tem. A genitália masculina, no entanto, é externa, é exposta, é ativa, é rápida, é quente, é solar. Meu público é principalmente feminino. E aí, muitas vezes, eu falo isso em consultório. Minha deusa, será que não está no momento de você cultivar mais a sua energia feminina? Porque nós mulheres, por conta da sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal, extremamente fálica, onde tudo aquilo que é produção acelerada, tudo aquilo que é produção ininterrupta é valorizado. O valor de uma pessoa hoje, infelizmente, é muito associado à produtividade que essa pessoa tem, principalmente no quesito gerar receita, gerar impacto. E aí, nós mulheres, que sempre tivemos protagonismo no campo doméstico, hoje, com a liberdade que a gente tem, muitas vezes a gente acelera a nossa energia. A gente se impõe em colocar a nossa energia de modo linear e ininterrupto, desconsiderando a nossa energia cíclica. Então, se uma mulher me pergunta, Bruna, como é que eu faço para equilibrar a minha energia masculina e feminina? Eu vou te dizer, minha deusa, você precisa lembrar que você é cíclica. Porque o seu corpo, ele vai ter momentos em que ele vai agir mais. E é o momento da pré-ovulação, em que seus ovários estão todos ativos, preparando esses ovócitos para que você produza. E, obviamente, isso tem um impacto na sua concentração, isso tem um impacto na sua criatividade, isso tem um impacto na sua disposição para ter trocas sexuais. A sua ovulação, isso se expande, isso aumenta, isso cresce. E depois você vai ter um momento de declínio. E aí, naturalmente, gradativamente, você começa a sentir um maior movimento de introspecção. Quando é que começa os sintomas? Quando é que começa a doença? Quando é que começa o desequilíbrio? Querer ser uma coisa só. E aí, muitas mulheres se masculinizam em seus comportamentos. Pode estar em cima do salto alto de batom vermelho, linda, maravilhosa, trabalhada na make, mas a atitude dessa mulher no mundo é masculina. Ela sente culpa se ela precisar descansar, se ela precisar dormir depois do almoço.
Os hobbies dessa mulher estão muito associados à produtividade. Essa mulher, ela se expõe a várias horas de trabalho, fora de casa, dentro de casa. Ela é o cérebro da casa, inclusive, porque a gestão prática da casa depende da memória dessa mulher. Muitos casos são assim. Então, para as mulheres, esse desequilíbrio, ele surge quando a gente tenta provar o nosso valor através da nossa produtividade. Quando a gente se masculiniza ativando a energia solar, quando na verdade o nosso corpo tem momentos que ele é solar e tem momentos que ele é lunar. Sim. E aprender a observar a natureza do nosso corpo nos ajuda a entrar em equilíbrio com essas forças. E aí hoje eu abri uma enquete mais safadinha, né? Pra saber como é que são vocês na hora do vucu-vucu. E aí eu coloquei uma opção na enquete que falava assim. Na hora do vucu-vucu, você... Aí a primeira alternativa foi: assumo o controle para garantir o meu orgasmo. Essa é uma expressão extremamente masculina. Por quê? Porque o pico de prazer do homem, ele é curto. Ele produz espermatozoide todo dia. Todos os dias ele tem necessidade fisiológica muito mais acelerada do que a gente, porque a gente tem um período do mês em que a nossa libido está alta. Obviamente a gente pode sentir libido o mês inteiro, tá? Isso que eu estou falando não é para te dizer que você só vai transar uma semana do mês, pelo amor de Deus, porque senão os maridos vão vir atrás de mim. Não é sobre isso, e os namorados e todo mundo, né? Não é sobre isso, mas o ápice do seu apetite sexual acontece na sua ovulação, pré-ovulação e ovulação. Com os homens acontece todo dia, porque a produção de espermatozoide acontece todo dia. Então essa energia mais acelerada, essa energia de controle, essa energia de garantia, é uma energia masculina, é uma energia solar. A lua muda de fases, o sol não. O sol nasce para todos igualmente, em qualquer território. A lua hoje está cheia, semana que vem ela está minguante. E nós, mulheres, somos assim. E os homens também. Isso não quer dizer que a gente não possa transitar entre esses universos. Claro que a gente pode. Quando eu estou na minha ovulação, e hoje eu estou na minha ovulação, inclusive, quando eu estou na minha ovulação, eu tendo a aproveitar essa energia criativa para eu me empenhar nas tarefas que exigem maior socialização. Porque naturalmente eu fico mais comunicativa, mais magnética, no sentido de conseguir adentrar o campo dos outras pessoas. É o momento que minha concentração também está expandida, de maior criatividade. Então, eu consigo dar uma ênfase na concentração. Então, esse estar para fora tem um viés masculino. Tem uma influência da energia masculina. Então, na hora da relação sexual, é interessante que você e o seu par, né, perceba como vocês podem. E isso aqui é um tipo de conversa para quem tem relações sexuais mais íntimas. Porque, tipo assim, soaria estranho, né? A não ser que você encontre um terapeuta tântrico no rolê, no sexo casual. Olha que sorte você deu, meu amor. Mas esse tipo de conversa é uma conversa para quem tem relação sexual mais íntima. Porque vocês podem começar a criar dentro da relação de vocês esse laboratório de experimentação do que é. Isso, inclusive, gente, pode
trazer assim, uma renovação para as trocas sexuais, que às vezes entrou no automático, que às vezes está meio, né, xoxa, sem combustível. Então, perceber a mudança de papéis entre Shiva e Shakti na hora do prazer sexual, né? Fazer esse revezamento com consciência. Por exemplo, eu gosto, para trabalhar, eu sou muito masculina, por incrível que pareça. A aparência, quem vê o livro, quem julgar o livro pela capa, vai se passar. Porque apesar da aparência e apesar de trabalhar com o feminino, a minha atitude no mundo é masculina. Eu tô sempre na ação. E aí é justamente por isso que eu trabalho com mulheres. Para eu me educar, me reeducar a ser feminina. E entrar no lugar de passividade, de quem senta e espera. Para mim é muito difícil esse lugar. Para mim esse lugar é quase que insuportável. Me dá coceira só de pensar nessa atitude de sentar e esperar. Eu sou a pessoa que resolve, que faz, que acontece, que movimenta, que cria, bota no mundo, vai lá, fala e sabe, sempre ventos esvoaçantes e rodopiantes. Pra você me ver quieta é muito difícil. E aí, na relação, a gente precisa exercitar esses papéis e se perceber e transitar entre esses papéis, né? Por exemplo, tá lá com o boy ou com a girl, né? Ou com a girl e a girl, ou o boy, não sei como é que é, mas isso não quer dizer, o gênero não interfere nessa lógica, tá? Tô me trazendo como exemplo justamente para vocês perceberem que mesmo sendo mulher, eu executo um papel mais masculino dentro da relação, não só sexual, mas na relação da vida. E aí vocês podem, vou trazer aqui um exercício, tá? Pra agregar a vida de vocês, a vida sexual de vocês. Que é justamente, começa sentado, deitado. Eu prefiro que os homens iniciem o movimento da ação. Então, quando a mulher está deitada, porque ela naquele momento está sendo a Shakti, o homem vai começar um movimento de fazer massagem no corpo dessa mulher. Ou a mulher com a mulher. Vocês vão decidir. Se é um casal homossexual, vocês vão decidir quem vai ser Shakti e quem vai ser Shiva. Mas é interessante que vocês levem em consideração que quem é mais Shiva na relação precisa deitar primeiro. Quem é mais Shakti, quem está acostumada a só receber, a ser guiada, não foi assim que a gente conversou nos stories? Quem está acostumada a ser guiada precisa entrar no movimento da ação. Se você não tem parceiro, se você não tem parceira, se você não tem essa relação de troca sexual com outra pessoa, mas você tem com você mesma, você pode se estimular de forma que você crie essa consciência. Hoje eu vou fazer em mim uma estimulação sexual que seja mais Shakti. Ou seja, o que é que eu posso me oferecer de modo em que eu esteja na energia feminina? Por exemplo, eu acho que essa coisa da automassagem corporal, de modo mais fluido, mais lento, mais sensitivo, o nome já diz, ele pode ser mais feminino. Agora, se você quer explorar uma energia sexual mais masculina com você mesma, você pode, por exemplo, incluir um brinquedinho, um vibrador, porque a estimulação ela fica o quê? Mais acelerada. E não só, vamos ampliar um pouquinho essa coisa, né? Para além da genitália. E explorar a transição entre essas energias também na vida. Vai ter momentos que a gente precisa ir para fora, que a gente precisa agir, que a gente precisa realmente criar soluções, gerar movimento. Vai ter momentos que a gente precisa realmente sentar, aguardar e deixar que a vida se encarregue.
Tá certo? Então, sobre o equilíbrio da energia feminina e energia masculina no sexo e na vida, é isso que eu tenho para falar para vocês. Agora, eu quero pedir quem está presente na live que dê a sugestão de tema que a gente vai perguntar ao Oráculo das Deusas. O que é que a gente vai conversar hoje com as deusas? Qual a mensagem que a gente vai pedir às deusas hoje? Hoje, apesar de eu estar nessa lua cheia e estar falando aqui tudo, eu tô me sentindo mais introspectiva, sabe? Mas eu acho que eu fiquei assim por causa dos atendimentos de hoje. Eu acabei ficando confiança nas relações. Relações em geral ou relações amorosas? Os atendimentos mexeram um pouco comigo hoje. Ai, gente, vocês não fazem ideia do quanto de energia que eu às vezes acabo absorvendo. Confiança nas relações. Eu vou perguntar o seguinte, em geral. Isso é bom. Porque, na verdade, a relação amorosa é o espelho, né? De como a gente se relaciona na vida. Pontos fortes, pontos fracos e conselho. Vai ser desse jeito que eu vou perguntar hoje. Olha só. Pontos fortes, quem responde é a mulher selvagem. Pontos fracos, quem responde é a carta da justiça. E Deméter responde o conselho. Eu acho que eu vou começar pelo conselho. Minha Isa, você que tá aqui comigo. Porque pra gente ter confiança nas relações de modo geral, a carta de Deméter, ela traz a palavra sentimentos e emoções. Os sentimentos e as emoções são os conteúdos do nosso mundo interno, certo? Aquilo que se passa dentro da gente, que só a gente tem acesso enquanto não verbalizamos, não expressamos para o mundo. Comportamento verbal. Enquanto esse comportamento verbal ele não acontece, nossas emoções estão dando cor ou corpo para nossa realidade interna. Para a gente ter confiança nas nossas relações, a gente precisa conhecer com quem a gente está se relacionando. A gente não tem como confiar em quem a gente não conhece. E ao conhecer com quem a gente está se relacionando, a gente precisa se perguntar como nós nos sentimos em relação ao contato com essa pessoa. Quando eu estou em contato com Isa, o que é que ela me faz sentir? Que sentimentos e emoções afloram em mim quando eu estou em contato com ela? Que sentimentos e emoções Isa sente quando ela está em contato com Bruna Nari? E aí, confiar na relação, na verdade, é confiar no que você sente. Obviamente, nem sempre a gente vai ter contatos com as pessoas e essas pessoas vai fazer a gente se sentir bem, pleno. Ai, que delícia seria a vida se a gente só sentisse coisas boas. Mas não é assim. Às vezes, quem a gente ama vai fazer a gente degustar de sentimentos extremamente ácidos. O ponto é, esses sentimentos, eles são capazes de nos aniquilar, de aniquilar a nossa subjetividade, de aniquilar a nossa individualidade.
os sentimentos que essa pessoa ou essas pessoas me causam gera em mim uma desconfiança de quem eu sou? Se sim, essa relação ela tá pautada na injustiça. Porque existem formas e formas da gente sugerir melhorias para quem a gente ama. E quando essa não vem em forma de sugestão, mas sim de imposição, mas sim de forma carrasca, mas sim de forma que negue os sentimentos e as emoções das pessoas, é uma relação injusta, é uma relação de desequilíbrio, é uma relação tóxica, pode ser com quem for. Pode ser com quem for. Tem gente que a gente tem que amar de longe. Bem longe. Tem gente que a gente tem que amar de perto. A vida não é um pote de mel. Seria incrível se fosse. Mas tem pessoas que fazem a gente se sentir, às vezes, numa situação desagradável. Com um sentimento desagradável. Mas a forma como aquele sentimento foi colocado não trouxe à tona o sentimento de morte de quem eu sou. Quando entrar nesse campo, isso aqui é ouro para a vida. Quando entrar no campo do sentimento de morte de quem eu sou, todas as sirenes têm que ser ligadas na cabeça. Porque é uma relação que não vale a pena. Não vale a pena. Confiar na relação é confiar no que o corpo sente. Confiar na relação é confiar no que a sua consciência te diz. Para que você possa perceber se é uma relação que vale a pena ou não. E aí a mulher selvagem trazendo os pontos fortes. Essa é a principal personagem do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É ela que nos inicia. Ela é, inclusive, a rainha dessa escola, mulher selvagem. É com ela, esse arquétipo. Foi com ela que a gente abriu essa escola. E quem é esse arquétipo da mulher selvagem? É aquela mulher que vive seus instintos, que vive sua intuição, mas que escuta o seu corpo. Viver com os instintos e com a intuição é escutar o corpo, né? Chega a ser redundante. É escutar o corpo. É ouvir essa sirene que toca dentro de você te dizendo: com aquela pessoa você não tá segura. Aquela pessoa fere sua autoestima. Aquela pessoa tá tentando te transformar no que você não é. Aquela pessoa tá te diminuindo. A mulher selvagem é uma parte dentro da nossa cabeça que fica nos alertando a respeito de perigos que a gente pode encontrar no caminho. E também é essa parte da gente que nos leva para viver uma vida prazerosa. Para deitar e rolar na areia da praia parecendo frango empanado, curtindo um dia de sol. Ou para dormir um dia de domingo depois de um almoço gostoso. Porque o seu corpo precisa desse momento maior de descanso. Para você deitar no chão e brincar com seus bichos, com seus pets. É uma sabedoria natural que vive dentro da gente. E que nos ajuda a prosseguir ou não nas nossas relações. Então, o ponto forte sobre confiar nas pessoas é permitir que a sua mulher selvagem aponte os caminhos. É muito sagrado. Eu não consigo dar dimensão de como isso aconteceu na minha vida, porque é um livro que eu vou, que eu volto, que eu leio, que eu releio. Cada capítulo que eu leio leva um tempo sem ler outro, porque ele atua no meu inconsciente. Eu não sei se com todas as mulheres é assim, mas no meu inconsciente ele atua, me fazendo ver literalmente o conto, a história do livro, na vida real.
Então, teve uma ocasião em que eu paguei para ver. A minha intuição me disse, Bruna, não banque a louca. E eu banquei a louca. E eu paguei para ver caríssimo. A perda que eu tive foi irreparável. Muitas vezes é essa mulher selvagem que me tira aqui do racional, que eu sou capricorniana, Sol e Lua em Capricórnio, então se deixar eu trabalho 12 horas por dia. E eu trabalho sem sentir fome, sem sentir cansaço, sem sentir nada. Eu tendo a essa estafa. E aí é a minha mulher selvagem que fala assim, ó, e fechar o computador, larga tudo pra cima, vá dançar. Vá pra praia, vá correr na praia, vá fazer qualquer outra coisa que não necessariamente esteja envolvido com o trabalho. Então ela traz para nós, enquanto ponto forte, essa sabedoria interna de que a gente pode confiar no nosso corpo, resumindo a ópera, que a gente pode confiar no nosso corpo e que a gente pode confiar nas nossas emoções. É como a gente se sente que vai ser o guia para a gente saber se a gente pode confiar ou não, tá? E aí, se a gente... Teve uma situação em que eu me senti não compreendida, não entendida. A pessoa foi reativa a uma colocação minha, mas pra mim foi bom sentir aquilo. Pra mim foi importante sentir aquilo. Ativou em mim um senso, o posicionamento da outra pessoa. Tava numa roda de conversa e eu coloquei algo e esse algo não foi bem aceito pela mediadora da roda. E na hora pra mim foi bom aquilo. Apesar de eu também não concordar com o posicionamento dela. De eu perceber claramente que ela não entendeu o meu ponto de vista. E se eu continuasse, ia gerar um embate, não era a minha intenção. Mas depois eu fiquei refletindo sobre como eu me senti. E eu senti rejeição. E foi bom sentir rejeição. Foi bom sentir rejeição. Por quê? Porque o nosso ego precisa não receber palminhas o tempo todo. O nosso ego precisa, muitas vezes, ser olhado por um outro ângulo. E o ângulo do equívoco faz a gente repensar. Então, teve esse exemplo de situação que me gerou um sentimento ruim, mas que no fundo foi bom. Obviamente, eu tava medicada, né? Quando eu falo que eu tava medicada, eu falo que eu tô prestando atenção no que tá acontecendo na minha vida, nas sensações que cada experiência me gera. Isso é autoconhecimento. É estar atenta. É estar com a mulher selvagem. É estar presente. Tem um conto indiano. Tinha um rapaz que ele queria aprender a meditação. E aí ele ia na casa do monge, né? Aí ele ia na casa do monge. Aí toda vez que ele entrava na casa do monge, o monge perguntava. Ele falava, mestre, você pode me ensinar a meditar? Aí o mestre, onde foi que você deixou a sua sombrinha? De que lado da porta você deixou sua sombrinha? O rapaz nunca sabia responder. Ele passava na porta da casa do mestre, deixava a sombrinha ou do lado direito ou do lado esquerdo, e ele nunca lembrava onde ele tinha deixado a sombrinha dele. E todas as vezes ele fazia a mesma solicitação. Mestre, você me ensina a meditar? Ele, de que lado da porta você deixou sua sombrinha? Ele não sabia. No dia que ele soube responder, porque ele ficou tão incomodado com aquele questionamento do mestre, que ele fez questão de prestar atenção em que lado da porta ele tinha deixado a sombrinha dele. E aí, quando ele chegou, que ele respondeu ao mestre, o mestre, agora você está pronto para aprender a meditar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que confiar nas relações requer um estado de presença no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, com quem a gente está trocando. A gente só consegue perceber o quanto uma situação, uma relação pode ser ruim quando a gente está prestando atenção nela. Tá certo? Então, é essa a mensagem das deusas para nossa noite de lua cheia e para nossa semana de lua cheia.
Confiar nas relações é se guiar pelos sentimentos e emoções, é validar a voz da nossa mulher selvagem e perceber em que momento a balança da justiça ela vai desequilibrar. Se ela desequilibrar, sinal de alerta nas relações. Eu espero ter contribuído, ter fertilizado a vida de vocês hoje, que está assistindo ao vivo, que vai assistir depois. Eu espero que essa conversa... Gostou, Isa? Bateu certo? Fez sentido? Que bom. Gratidão pelo feedback, viu? É muito massa quando eu me disponho a estar aqui. Eu amo fazer isso. Faria todos os dias. Na semana passada mesmo me deu a vontade de ligar a live na sexta-feira. Eu falei, eu não, vou ficar quieta. Eu amo fazer. Faria sempre. Mas se meu tempo desse, né? Mas quando tem pessoas aqui incentivando o movimento, construindo junto comigo, fica muito mais gostoso, fica melhor. Tá certo, minhas deusas? Uma ótima semana. Percebam. Estejam atentas. Não paranoicas, atentas. Atentas. Preste atenção na hora de comer, coma com presença. Vai tomar banho, tome banho com presença. Sinta a sua mão passando no seu corpo. Observe a paisagem, esteja ali olhando a paisagem. Esteja presente na sua cabeça, nos seus pensamentos. Esteja presente. A lua cheia, ela chama o nosso estado de consciência de presença. Então vamos aproveitar essa energia. Vamos aproveitar a energia também para ter consciência da nossa energia feminina e da nossa energia masculina. Tá certo? Um beijo no coração. Tchau, tchau.